Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Se você ainda não é inscrito em meu canal, eu quero convidar você a inscrever-se e acionar o sininho das notificações também, porque isso é muito importante, né? Para você receber os vídeos que a gente posta aqui no canal. Se você puder assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante para você conhecer o meu conteúdo, que você possa estar assistindo até o final. E se você gostar do vídeo, e você possa deixar o seu like aí para fortalecer o canal, porque isso é muito importante também. Então nós vamos hoje iniciar mais uma lição das escolas bíblicas da CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre, né, deste ano, os ataques os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós já vamos para a última lição do trimestre. Já estamos aí na lição 13, que tem por título A Sutileza, Resistindo às Sutilezas de Satanás. Então, uma lição muito importante, né? Muito edificante. Na verdade, é um checkmate das lições anteriores, né? Então, o texto áureo aí da nossa lição, ele está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então, nós temos aí também a leitura bíblica em classe, né? A leitura bíblica em classe está na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 10. Você pode efetuar a leitura aí, se você ainda não fez. Isso é muito importante, porque a lição é fundamentada na leitura bíblica, ok? Nós vamos ver agora uma visão geral da lição, né? Com a título de introdução, nós vamos estar vendo tendo uma visão panorâmica da lição. No primeiro ponto, nós vamos ver o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, ou seja, o cristão precisa, né, ter esse comprometimento de uma vida centrada em Cristo. O comprometimento com as Escrituras, que o cristão precisa ter as Escrituras como a palavra de Deus revelada e também como regra de fé e prática. No ponto 3, o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos estar vendo que dá importância do cristão ser cheio do Espírito Santo. E por fim, ponto 4, o comprometimento com a igreja local. E nós vamos voltar nesse último ponto aqui, na lição dos desigrejados, né? A importância de pertencer ao corpo de Cristo, a igreja organização e a igreja organismo, ok? Então nós vamos para o primeiro ponto aí, né? Primeiro ponto, que tem por título Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Então nós aprendemos que nós precisamos ter a nossa vida centrada em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida, tá? Não o contrário, né? Nós não somos o centro do coração de Jesus, não. Ele é o centro da nossa vida. No subtópico 1, já inicia aí como Cristo o Senhor, né? Cristo, ou melhor dizendo, Cristo Salvador. Senhor é o segundo ponto, né? Primeiro subtópico aí, Cristo o Salvador. Então, Jesus, ele é o Salvador. E nós precisamos anunciar ele como ele é. Na primeira epístola
de Paulo aos Coríntios, né? Paulo escreve ali o capítulo de número 2 e também o versículo 2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo, o centro da pregação de Paulo era Jesus Cristo. Ele fala: eu não falei outra coisa a vocês a não ser Cristo e este crucificado. Lá em Atos 4:12 diz que não há outro Salvador, não há outro nome e pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus é o único Salvador, como se fazia os apelos antigamente, né? Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a pessoa levantava a mão e dizia sim, em sinal de confirmação. Lá em Atos capítulo 8, né, nós vemos também que Jesus, ele é o Salvador e é o único pelo qual o homem deve ser salvo. Não há outro Salvador a não ser Cristo, né? Filipe aqui, ele está no capítulo 8 em Samaria, e a Bíblia diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então aqui vai uma dica, né, para os pregadores. A mensagem precisa ser sempre cristocêntrica, nunca antropocêntrica, sempre cristocêntrica. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele é o único Salvador do ser humano. Aí no ponto 2, nós temos aí Cristo, o Senhor. Então Jesus Cristo é o Salvador e também é o Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 19 e 16 que ele é o Senhor dos senhores, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz: e na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. Não há outro Senhor a não ser Cristo. Quando Jesus morreu, ele morreu no período do Império Romano. Então, o Senhor absoluto do Império Romano era César. Porém, Jesus veio contrastando esta ideia de que César era o Senhor. Então, Jesus veio mostrando que ele é o Senhor e, na verdade, acima de César. Ou seja, Jesus, ele é o Senhor acima de todas as coisas. Então, nesse ponto, nós aprendemos aí que Jesus, ele é o Salvador e ele é o Senhor. Agora, nós precisamos fazer aqui uma observação muito importante. Há pessoas que acham, né, entendem que é possível servir Jesus somente como Salvador e não como Senhor. Eu quero dizer que isto é impossível. Ou você serve a Deus, a Jesus, como Senhor e Salvador, ou você não serve de forma alguma. Não tem como receber Jesus como Salvador e não recebê-lo como Senhor, ok? Vamos encerrando agora este primeiro ponto. Se você tem alguma dúvida aí, é só deixar aqui nos comentários, algum acréscimo, algum comentário que você queira fazer, vai ser bem-vindo. Então nós vamos agora para o ponto de número 2. Ponto de número 2 é um comprometimento com as Escrituras. Nós precisamos entender, nós que somos cristãos, que a Bíblia, ela é o nosso manual
de regra e prática. E ela é, já aí no primeiro subtópico aí da sua revista, ela é a revelação de Deus. Nós vamos ler o Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, né? Salmo 119, que é o Salmo da Palavra. O verso de número 11, olha o que o salmista diz, ó. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A primeira parte aí diz, escondi a tua palavra. Ele está se referindo a Deus. Ele está se dirigindo a Deus. Então, quando o salmista faz referência à palavra de Deus, ele fala que a palavra é tua, a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. E ela foi inspirada por Deus, totalmente inspirada por Deus, né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Isso aqui nós precisamos deixar bem claro, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo na segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a escritura, a Almeida Corrigida Fiel, ela ainda traz uma tradução mais precisa, né, dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, da vontade de Deus ao homem. Se você quiser saber a vontade de Deus para a sua vida, né, você não precisa procurar profetas, pseudos profetas, não. Você tem a revelação da palavra de Deus na sua mão. É só lê-la, estudá-la e praticá-la que Deus vai falar com você. Então ela é a revelação. No subtópico 2 aí, a Bíblia ela subtópico 2, a Bíblia também ela é o nosso manual, né? Nosso manual de regra e prática. Então ela é o nosso manual de regra e prática, né? De fé e conduta. A Bíblia é o manual de fé e conduta, né? Nós entendemos que a Bíblia ela é o manual, o subtópico 2 aí, né? Vai falar aí. Ela é o manual de fé e conduta. Nós acabamos de dizer agora que a Bíblia, acabamos de ler 2 Timóteo 3:16, que ela é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, ou seja, todo o nosso comportamento precisa ser baseado na palavra de Deus. Tudo que estiver fora da palavra de Deus deve ser rejeitado, ok? Então esse segundo ponto aí, nós vimos aí que o cristão precisa ter esse comprometimento com a palavra de Deus. Se você tem algum comentário aí, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagindo com você. No ponto 3, nós vamos estar vendo aí o comprometimento do cristão, né, com uma vida cheia do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Toda lição é importante. Mas esse ponto vai nos falar sobre a importância de ter uma vida, de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aí no primeiro subtópico, né? No primeiro subtópico aí, está o Espírito Santo no plano da redenção. Então, João 16:8 diz que quando o Espírito Santo viesse, e ele já veio, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E isso já aconteceu. Então, o Espírito Santo ele tem uma ação
muito importante no plano de redenção, que é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos convence. É por isso que Zacarias diz, né? Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós precisamos entender isso, que quem convence o pecador é o Espírito Santo. E lá em Gálatas, capítulo 5, né, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, ele vai falar lá no versículo 16 que nós precisamos, o cristão precisa andar em espírito. Se ele andar em espírito, olha o que diz a Bíblia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós precisamos entender que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de vitória. Se você viver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai viver uma vida vitoriosa. Vitoriosa contra Satanás, vitoriosa contra o pecado, vitoriosa contra o mundo. Aí no subtópico 2, nós vamos ver aí a vida cheia do Espírito. Olha o que Paulo diz, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o verbo encher aí, ele não diz respeito a um enchimento pontual. Você foi cheio, acabou. Não. Ele implica um enchimento contínuo. Você precisa ser cheio hoje, ser cheio amanhã, ser cheio depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e vai indo. Você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Lá na segunda epístola, nós temos também, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos uma função do Espírito Santo, digamos assim, né? Uma função, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então o Espírito Santo, ele tem a função também no pecador de convencimento e no cristão já convertido, ele tem o poder da santificação. Então nós precisamos trabalhar esta questão da santificação. Até porque o escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ok? Então nós vamos encerrar este terceiro ponto. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Vamos para o quarto ponto, quarto e último, né? O comprometimento com a igreja local. Então nós vamos ver agora essa questão da igreja como organismo, da igreja como corpo, da igreja como organização. Nós já estudamos a lição sobre os desigrejados, né? E os desigrejados eles têm alguns pontos em comum, né? Não precisam de um local para adorar, não precisam de uma organização, não precisam de um pastor, não precisam de um templo, não precisam de uma estrutura. Eles dizem que pode ser igreja em qualquer lugar. Mas a igreja, no subtópico 1 aí, diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Tá? Lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 25,
Diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, a igreja é um corpo e os membros fazem parte desse corpo. Olha o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em Hebreus 10 e 25, o escritor exorta, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, a igreja precisa congregar, precisa estar unida. Então, nós precisamos entender que não existe como, não há maneiras, não há como ser um cristão sem ter uma igreja, tá? Não há como ser um cristão sem participar de uma igreja. Mas alguém pode dizer assim, mas a igreja é mística, Ela é um corpo de Cristo espalhado na terra. Sim, ela é um organismo. Mas existem as igrejas locais. Quando você vê Jesus falando às 7 igrejas da Ásia, ele dirige a carta a cada pastor de cada igreja. A igreja individual, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em tal lugar. Conjunto das igrejas locais formam a igreja universal, a Assembleia dos Santos, a igreja como organismo espalhada no mundo. Então não tem como ser igreja sem participar, sem ter um pastor, sem ter uma liderança, sem ter um aconselhamento, sem ter uma estrutura doutrinária, tá? Não tem como ser igreja desta maneira. E aí o subtópico 2, a importância, o lugar e a importância de cada membro da igreja. Então, cada membro da igreja tem a sua importância, cada um tem o seu valor, e isso é muito importante para nossas vidas. Nós vamos voltar lá em 1 Coríntios 12, você vai ver essa questão, 12, do versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, um corpo com muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, Ele colocou, cada um deles como quis. Então, o seu lugar é importante no corpo de Cristo. Você tem importância como membro do corpo de Cristo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. E isso é muito importante. Então, não se sinta inferior. Cada membro do corpo tem o seu valor. Então, nós vamos agora fazer uma recapitulação rápida, como nós temos o costume. O que nós aprendemos hoje, O que nós aprendemos? Lá no primeiro ponto, nós aprendemos que nós precisamos ter um comprometimento com a vida centrada em Cristo, Uma vida centrada em Cristo. No segundo ponto, nós vimos o comprometimento com as Escrituras. Nós estamos falando, encerrando hoje o trimestre, sobre as sutilezas de Satanás. E quando você é fundamentado nas Escrituras, Satanás não vai te enganar. No ponto 3, falamos sobre a vida cheia do Espírito Santo, a necessidade de viver cheio do Espírito Santo. E por fim, vimos o comprometimento com a igreja local. E não há como ser um cristão sem participar, sem pertencer a uma igreja, ok? Eu quero agradecer você por ter acompanhado todo esse trimestre, 3 meses, já se passaram. E na semana que vem nós já vamos iniciar a nova revista, Vamos estudar o livro de Ezequiel, pelo menos algumas partes,
né, a justiça de Deus, vai ser um trimestre também abençoado. E eu espero você na semana que vem para a nova revista, e já na primeira aula vai ser bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.